Nesse vídeo vamos falar sobre os manuscritos do Mar Morto, uma das maiores descobertas da arqueologia no século XX. Os manuscritos do Mar Morto são uma descoberta arqueológica muito importante do século XX. Eles foram encontrados entre 1947 e 1956, em cavernas perto do Mar Morto, na região de Cura. No total, são cerca de 900 documentos, incluindo textos bíblicos, apócrifos, não incluídos na Bíblia, e escritos sectários que são escritos que refletem as crenças, regras e organização dos essênios, um grupo judaico que vivia na região de Cura. Eles são chamados de sectários porque representam uma seita ou facção distinta do judaísmo da época. Esses manuscritos são importantes porque nos ajudam a entender melhor o judaísmo antigo e o período entre o Antigo e o Novo Testamento. Os textos mais antigos são do século III a.C., e os mais recentes são do século I depois de Cristo. Eles nos mostram como viviam e praticavam sua religião um grupo chamado essênios, que muitos estudiosos acreditam ser os autores dos documentos. Os manuscritos do Mar Morto também são valiosos porque contêm algumas das cópias mais antigas de livros do Antigo Testamento, como Isaías, Deuteronômio e Salmos. Isso nos permite comparar esses textos antigos com os modernos e entender melhor como a Bíblia foi transmitida e preservada ao longo do tempo. A importância da descoberta. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto é uma das maiores realizações arqueológicas do século XX, revolucionando nossa compreensão da história, religião e cultura do Antigo Oriente Médio. Aqui estão alguns pontos-chave sobre a importância dessa descoberta. Primeiro, antiguidade dos manuscritos. Os manuscritos do Mar Morto datam de cerca de 250 a.C. a 70 d.C., tornando-os alguns dos mais antigos textos bíblicos e extra-bíblicos conhecidos. Eles fornecem um olhar inédito sobre o judaísmo do Segundo Templo e as raízes do cristianismo. Segundo, variedade de textos. A coleção inclui livros bíblicos, apócrifos, comentários, hinos, orações e textos sectários. Isso oferece uma visão ampla sobre as práticas religiosas, crenças e a vida cotidiana dos judeus da época. Terceiro, textos bíblicos mais antigos. Muitos dos textos encontrados nos manuscritos são cópias dos livros do Antigo Testamento, como Isaías, Gênesis e Salmos. Esses manuscritos são cerca de 1000 anos mais antigos que os textos bíblicos previamente conhecidos, ajudando a confirmar a precisão da transmissão textual ao longo dos séculos. Quarto, textos únicos e desconhecidos. Além dos livros bíblicos, os manuscritos incluem textos que não eram conhecidos antes da descoberta, como o livro de Enoque e o livro dos gigantes. Esses escritos fornecem novas perspectivas sobre as crenças e mitologias judaicas antigas. Quinto, visão sobre os essênios. Os escritos sectários, como o Manual de Disciplina e o Documento de Damasco, revelam muito sobre a comunidade essênia que supostamente habitava Cura. Eles mostram um grupo rigoroso, com uma forte ênfase em pureza, apocalipticismo e uma estrutura comunitária única. Sexto, impacto no estudo bíblico e teológico. Os manuscritos influenciaram profundamente os estudos bíblicos, proporcionando novas compreensões sobre o texto bíblico, suas variações e a evolução da linguagem hebraica e aramaica. Eles também lançam luz sobre a diversidade de pensamentos e práticas no judaísmo antigo. Sétimo, perspectiva histórica e cultural. Além das implicações religiosas, os manuscritos fornecem informações valiosas sobre a vida social, política e econômica da região na época, ajudando a construir um quadro mais completo da história do Antigo Oriente Médio. Essa descoberta não apenas enriqueceu o nosso conhecimento sobre a Bíblia e o judaísmo antigo, mas também proporcionou uma janela sem precedentes para o mundo do Oriente Médio na Antiguidade, oferecendo novos caminhos para a pesquisa histórica e teológica. A descoberta dos manuscritos. Em 1947, um jovem pastor beduíno chamado Mohamed Edib estava cuidando de suas cabras e ovelhas perto do Mar Morto, na região conhecida como Cura, no atual território da Cisjordânia. Um dia, enquanto procurava por uma de suas cabras que havia se perdido, ele atirou uma pedra em uma caverna e ouviu o som de algo quebrando. Intrigado, ele entrou na caverna e descobriu uma série de jarros de barro. Dentro desses jarros, encontrou pergaminhos antigos, alguns deles enrolados em linho. As cavernas onde os manuscritos foram encontrados estão localizadas nas encostas íngremes ao longo da costa noroeste do Mar Morto, uma das áreas mais inóspitas e isoladas do mundo. Essa localização remota e árida ajudou a preservar os manuscritos por cerca de 2000 anos. Os beduínos, junto com arqueólogos que se interessaram pela descoberta, acabaram encontrando um total de 11 cavernas contendo manuscritos e fragmentos. Quando os primeiros pergaminhos chegaram ao conhecimento dos estudiosos, a descoberta causou grande excitação. Arqueólogos e especialistas em textos antigos rapidamente perceberam a importância dos manuscritos. Inicialmente, alguns dos manuscritos foram vendidos a comerciantes de antiguidades, e eventualmente, chegaram às mãos de acadêmicos que começaram a traduzi-los e estudá-los.
A descoberta foi revolucionária porque os manuscritos, que datavam de aproximadamente 250 a.C. a 68 d.C., ofereciam uma visão sem precedentes do judaísmo do Segundo Templo e das origens do cristianismo. Os textos incluíam partes de quase todos os livros do Antigo Testamento, bem como muitos escritos apócrifos e sectários que não faziam parte do cânone bíblico tradicional. Isso significava que os estudiosos agora tinham acesso a uma vasta quantidade de literatura religiosa e secular da época, o que abriu novas possibilidades para a pesquisa histórica e teológica. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto foi considerada uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX, não apenas por seu valor religioso, mas também por seu impacto na compreensão da história, cultura e religião do Antigo Oriente Médio. O conteúdo dos manuscritos. Os manuscritos do Mar Morto contêm uma vasta gama de textos que refletem a rica diversidade do pensamento, da religião e da cultura judaica durante o período do Segundo Templo. Aqui estão alguns dos tipos de escritos mais importantes encontrados nos manuscritos. 1. Textos da Bíblia. Cerca de 40% dos manuscritos são cópias de textos bíblicos, incluindo quase todos os livros do Antigo Testamento, como Gênesis, Êxodo, Isaías, Salmos e Deuteronômio. Estes são os textos bíblicos mais antigos já encontrados. Livros apócrifos, textos como Tobias, Ben-Sira e 1º Enoque, que não são encontrados no cânon da Bíblia hebraica mas eram populares no período do Segundo Templo. Pseudepígrafos, textos atribuídos a figuras bíblicas como Enoque, Abraão e Moisés, que fornecem perspectivas adicionais sobre eventos e personagens bíblicos. Comentários bíblicos, ou Pecharim, que são interpretações de livros bíblicos como Abacuque e Naum, que revelam como esses textos eram compreendidos e aplicados pela comunidade de cura. Esses comentários muitas vezes interpretam os textos bíblicos à luz dos eventos contemporâneos, refletindo uma visão apocalíptica da história. Textos sectários, como o Manual de Disciplina, ou Regra da Comunidade, que descreve as regras de vida da comunidade de cura, incluindo regulamentos sobre admissão, disciplina e rituais diários. Este texto é fundamental para entender a organização e as crenças dos essênios. E também o Documento de Damasco, que contém ensinamentos legais e éticos, bem como regras para a vida comunitária. E também o texto da Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas, um texto apocalíptico que descreve a batalha final entre as forças do bem e do mal, refletindo as expectativas escatológicas da comunidade. Textos litúrgicos e hinos. Hinos de ação de graças, uma coleção de hinos que expressam gratidão e louvor a Deus, muitas vezes refletindo experiências pessoais de salvação e iluminação. Orações e benedictions, textos que mostram as práticas de oração da comunidade, incluindo bênçãos e pedidos de proteção e orientação divina. Livro dos Mistérios, textos que revelam segredos divinos e visões apocalípticas, muitas vezes relacionadas a eventos futuros e o fim dos tempos. Livro dos Gigantes, um relato complementar ao livro de Enoque, descrevendo os Nefilim e suas ações. Cartas e documentos legais. Cartas de Bar Kokhba, correspondência de líderes judaicos durante a revolta de Bar Kokhba, 132-135 d.C., fornecendo informações valiosas sobre a administração e os desafios do período. Documentos legais, textos que incluem contratos, escrituras e outros documentos legais, oferecendo um vislumbre das práticas jurídicas e econômicas da época. Significado religioso e histórico. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto teve um enorme impacto na compreensão do judaísmo e cristianismo primitivos. Esses textos fornecem informações valiosas sobre as práticas, crenças e vida cotidiana de uma comunidade judaica que viveu no período do Segundo Templo, uma era crucial que abrange a época de Jesus e os primórdios do cristianismo. Os manuscritos revelam uma variedade de textos religiosos e legais que estavam em uso naquela época, permitindo aos estudiosos entender melhor a diversidade do pensamento judaico e as raízes do cristianismo. Os manuscritos do Mar Morto contêm versões de quase todos os livros do Antigo Testamento, bem como textos apócrifos e escritos sectários. Comparando esses manuscritos com os textos bíblicos conhecidos, os estudiosos observaram tanto semelhanças quanto diferenças. Algumas das diferenças incluem variações no texto, que podem ser pequenas, como mudanças de palavras, ou mais significativas, como diferenças de conteúdo e interpretação. Essas variações ajudaram a confirmar a estabilidade do texto bíblico ao longo dos séculos, mas também mostraram que havia uma rica tradição de interpretação e adaptação dos textos sagrados. Além disso, os manuscritos incluem obras que não são encontradas na Bíblia tradicional, como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus, oferecendo uma visão mais ampla das crenças e práticas religiosas da época. Os manuscritos do Mar Morto são frequentemente associados aos essênios, um grupo judaico sectário que viveu na região de Cura. Os essênios são descritos por fontes históricas, como o historiador judeu Flávio Josefo, como uma comunidade ascética e devota, que seguia rigorosamente as leis religiosas e vivia em isolamento do resto da sociedade judaica. Os textos encontrados em Cura refletem muitas das práticas e crenças atribuídas aos essênios, como a pureza ritual, a espera por um Messias e a rejeição do sacerdócio de Jerusalém.
Se os essênios de fato escreveram esses manuscritos, isso significa que temos acesso direto aos escritos de um grupo que representava uma corrente distinta e significativa dentro do judaísmo do Segundo Templo. A compreensão do papel dos essênios e de seus escritos ajuda a contextualizar o ambiente religioso e cultural do tempo de Jesus e das primeiras comunidades cristãs, revelando as complexidades e diversidades do pensamento religioso naquela época. Mistérios e teorias. Uma das grandes questões sobre os manuscritos do Mar Morto é a autoria dos textos. A teoria mais aceita é que os manuscritos foram escritos pelos essênios, uma seita judaica que vivia em Qumran. Essa teoria é apoiada por evidências arqueológicas, como as ruínas de uma comunidade em Qumran que parece corresponder às descrições dos essênios feitas por historiadores antigos. No entanto, outras teorias sugerem que os manuscritos podem ter sido escritos por outros grupos judaicos ou mesmo por uma biblioteca comunitária que continha textos de várias seitas diferentes. Alguns estudiosos propõem que os manuscritos podem ter sido trazidos de Jerusalém e escondidos em Qumran para proteger eles durante o caos da primeira revolta judaica contra os romanos, em 66-73 d.C. Existem várias hipóteses sobre como e por que os manuscritos foram escondidos nas cavernas de Qumran. A teoria mais popular é que, durante a primeira revolta judaica, os membros da comunidade de Qumran esconderam seus textos sagrados para proteger eles da destruição pelos romanos. As cavernas ofereciam um local seguro e remoto onde os textos poderiam ser preservados. Outra hipótese é que os manuscritos foram escondidos como parte de um esforço mais amplo para proteger o conhecimento sagrado durante tempos de crise. Alguns acreditam que os textos foram ocultados em diferentes momentos e por diferentes razões, incluindo a perseguição religiosa ou o colapso social. Desde a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, houve debates sobre a autenticidade e integridade dos textos. A maioria dos estudiosos concorda que os manuscritos são genuínos e representam um tesouro inestimável de conhecimento antigo. No entanto, a questão da integridade dos textos é mais complexa. Os manuscritos foram encontrados em diferentes estados de conservação, variando de fragmentos minúsculos a rolos quase completos. Ao longo dos anos, houve tentativas de restaurar e reconstruir os textos, mas isso também levou a discussões sobre possíveis erros de interpretação e a inclusão de material moderno durante o processo de restauração. Além disso, a questão da autenticidade foi exacerbada por alguns poucos casos de falsificações modernas de fragmentos de manuscritos, que foram identificados e desmascarados por especialistas. Essas questões reforçam a importância de uma abordagem cuidadosa e rigorosa na análise e preservação dos manuscritos. No geral, os manuscritos do Mar Morto continuam a ser um dos maiores mistérios da arqueologia bíblica, levantando perguntas fascinantes sobre quem os escreveu, por que foram escondidos e como foram preservados ao longo dos séculos. Essas questões mantêm os estudiosos e o público em geral intrigados e engajados na busca por respostas. O impacto na arqueologia e estudos bíblicos. Desde a descoberta inicial, as escavações e pesquisas em Qumran e outras áreas ao redor do Mar Morto continuam a revelar novos manuscritos e artefatos. Essas descobertas fornecem mais contexto sobre a vida e as práticas das comunidades antigas, como os essênios. Elas também ajudam a preencher lacunas na história e nas tradições judaicas e cristãs primitivas. Os manuscritos do Mar Morto continuam a influenciar a pesquisa atual, oferecendo insights sobre a diversidade do pensamento religioso e práticas durante o Segundo Templo judaico. Eles têm sido fundamentais para estudos textuais, ajudando a refinar métodos de análise de manuscritos antigos e a entender melhor as condições sociais, políticas e religiosas daquela época. No campo da arqueologia, as técnicas utilizadas para estudar os manuscritos, como a datação por carbono 14 e a análise de DNA antigo, têm avançado consideravelmente. Essas técnicas não apenas confirmam a autenticidade e a datação dos manuscritos, mas também são aplicadas a outros achados arqueológicos, ampliando nosso conhecimento sobre o mundo antigo. Em resumo, os manuscritos do Mar Morto tiveram um impacto profundo e duradouro na arqueologia bíblica e nos estudos bíblicos, proporcionando uma janela única para o passado e ajudando a moldar a pesquisa e a compreensão contínuas das tradições religiosas antigas. E essa é a história dos famosos manuscritos do Mar Morto. Espero que você tenha gostado.